Olá pessoal, bom dia, bom dia. Bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou, né? Hoje uma live muito importante com o Dr. Francisco. A gente vai falar o que pode e o que não pode envolvendo animal em condomínio. Então é muito importante, hein, gente? Para tirar as dúvidas de vocês. Vamos esperar. A gente selecionou aqui 10, 15 perguntas. Então já agradeço já as pessoas que mandaram as perguntas. A gente vai responder previamente essas perguntas e depois a gente vai responder algumas daqui, tá bom? Daqui a pouco o Dr. Francisco entra aqui. Francisco, aceitar. Vamos ver. Aceitar, tá indo bem importante, vai ficar gravado, sim, vamos lá. Doutor Francisco, tudo bem, doutor? Opa! Olá, deputado Matheus, tudo bem? E com o senhor, como é que tá? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo, tudo certo. Pessoal, para quem não conhece o doutor Francisco, se apresente aí, doutor. Então, meu nome é Francisco José Garcia Figueiredo, eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Direito, ministrando no Direito Animal. Doutor conseguiu é a primeira universidade federal a curso de Direito aqui na região Nordeste, a disciplina Direito Animal. E eu também estou à frente do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, o NEJA. Por intermédio dele, nós prestamos assistência jurídica integral e gratuita a animais paraibanos e de outros estados. Ingressamos com várias ações judiciais em todo o país e também aqui. E também atuamos nas casas legislativas, em audiências públicas, deixando na oportunidade pacotes de minutas de projetos de lei e, não poderia ser diferente, enquanto projeto de extensão, atuamos nas escolas. Então, esse é uma breve síntese do que a gente faz. Que legal, doutor. E o Código de Direito Animal da Paraíba, simplesmente foi o senhor que fez, né? Então, aí nós temos aqui a lei estadual, pelo menos em nível estadual, é a mais avançada do país, que traz consigo, dentre outros, direitos fundamentais para os animais paraibanos, como, por exemplo, o direito à alimentação, o direito à saúde, o direito de ser assistido por médico veterinário e, assim, o direito à sua integridade física e psíquica. E foi, sim, escrito por nós, do NEJA, do Núcleo de Justiça Animal, com o maior prazer, mais de 119 artigos que defendem, protegem e criam direitos para os animais paraibanos. Que legal, doutor, que bacana. Doutor, vamos lá. A primeira pergunta que acredito que seja a mais importante, hein? A gente vai ficar aqui um tempo aqui respondendo as perguntas e depois pode-se proibir de ter animal em condomínio? Eu sei que é muito amplo isso, né? Mas vamos lá. O síndico, por meio de uma assembleia, pode proibir ter animal em condomínio, doutor? Não, por meio de uma assembleia não pode existir proibição de animais em condomínio. Ao menos a proibição genérica, né? Porque todas as vezes que há uma proibição genérica, certamente direitos fundamentais, inclusive o direito de propriedades, pode estar sendo violado. O direito de propriedade do condômino é previsto na Constituição. Porque todos nós, além de termos direito de propriedade, ou seja, direito a um apartamento, a uma casa, enfim, o que quer que seja, temos também o direito de ir e de vir. Então, uma proibição genérica, sem nenhuma especificidade ou especificação, provavelmente vai afrontar direito fundamental. Tá, entendi. Tá, vamos lá. Um caso que aconteceu aqui em Assis, no interior de São Paulo, por meio de uma assembleia, né, ficou-se decidido em que teria várias proibições, dentre elas o seguinte: só pode ter 2 animais por apartamento, animal até 10 quilos, essas coisas. Pode, doutor? De forma nenhuma. Veja só, a casa da pessoa, quer seja uma casa em um condomínio horizontal ou vertical, é inviolável. E ela vai ter animais ela queira, desde que, evidentemente, não prejudique o direito de vizinhança, não prejudique a saúde dos demais condôminos. Aí ela pode fazer
tem as limitações legais, evidentemente, mas em relação aos animais, um quantitativo razoável de animais não pode ser proibido. 2, 3, não pode ser decretado por uma convenção ou por um regimento interno esse quantitativo, de forma nenhuma. Vai afrontar, dentre outros, também direito fundamental. Então, né? não pode ter limite por apartamento. Né? Na verdade, é um bom senso, óbvio, né? Se colocar 500 animais num apartamento minúsculo, isso daí vai causar uma série de danos, mau cheiro, enfim, aí vai causar um transtorno imenso. Mas dentro do bom senso, não se pode limitar, né? Isso, então, doutor Matheus, de maneira genérica, assim, não de maneira genérica, nesse caso foram 2, né, limitados a 2, mas é, em certa medida, uma limitação genérica. Por que limitado somente a 2 e não a 3 ou a 4 ou a 1? Por quê? Quais foram os parâmetros utilizados para a delimitação desses animais? Então, tem que ser tudo muito claro, porque nós, os nossos direitos e os direitos dos animais, eles devem ser respeitados, quer queiram, quer não, quer o condomínio queira, quer não. Até porque o condomínio tem uma responsabilidade por esses animais também, não somente o tutor. Tanto é que nós temos visto, delegado, várias leis em nível municipal estabelecendo multa para gerente de condomínio, síndico de condomínio, que não toma as medidas necessárias ao ter contato com maus tratos a animais. Então, ele recebe a denúncia que a unidade tal está maltratando o animal e não toma as medidas, então o próprio condomínio pode responder com multa. Então, assim, vendo o que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade pelos animais é do tutor, evidentemente, mas também do próprio condomínio. E, nesse sentido, não pode haver essas proibições assim esdrúxulas, não podem haver tais proibições, tal como a gente tem visto, inclusive, no caso de Assis. Tá, doutor, obrigado. Vamos lá na próxima aqui, ó. O proprietário do imóvel pode colocar como cláusula no contrato que não pode ter animal nesse imóvel? Cláusula abusiva, fere direito do consumidor. Né? Cláusulas abusivas, elas podem ser retiradas de imediato pela via própria, pela via administrativa, né? Pleiteando diretamente com quem está a alocar o imóvel, ou então, se porventura a pessoa tem que ir para aquele imóvel e se sujeita, pode questioná-la judicialmente quando estiver lá dentro, né? E aí levar os animais que ela quiser levar. Respeitado sempre aquele limite, né, doutor Matheus? Da razoabilidade no sentido de que não pode ferir também direito de vizinhança. Quanto Entendi. mais a ocasionar mau cheiro, muito barulho. Isso. Doutor, já que o senhor falou de direito de vizinhança, vamos na próxima pergunta. Pode cobrar alguma multa por barulho do animal? Aí isso daí é interessante, né? Isso é interessante. E aí depois o senhor vai falar e eu vou complementar depois. Tá. Então, barulho de animal. Aí, o que significa esse barulho? Né? Porque não tem, doutor Matheus, não tem como a gente ter um gato ou um cão, cuidar de um animal em casa e proibi-los de miar ou proibi-los de latir. Né? Então a gente tem tido contato com muitas reclamações de que porque o animal late, aí tem a reclamação. Ora, não tem como inibir. Né? Do jeito que a gente está a falar agora, então não tem como, nós somos humanos, então utilizamos a fala, né? A vocalização nossa dá-se da forma como ocorre aqui neste momento, a vocalização dos animais dá-se na forma de latido, de miada, a depender do animal. Então, uma multa genérica que diga que se tiver barulho vai ser multado o condômino, eu penso que ela viola, pode ser enquadrada até como ameaça, a depender da situação. Então, uma proibição genérica dessa monta não pode existir. Para que um barulho enseje uma multa, esse barulho tem que ser bem comprovado, deve ter uma advertência anterior, deve ter a possibilidade nessa advertência de o condômino se defender e dizer o que é que está a acontecer. Enfim, tem uma série de caminhos, inclusive, digamos assim, de conversas amistosas e, por último, de advertência antes da multa,
para que seja resolvida essa questão. Sim, sim. E o interessante, né, doutor, que tem uma contravenção penal chamada perturbação de trabalho. Então, assim, excepcionalmente, a polícia pode agir nesses casos, assim como num bar que emite som, música alta a madrugada inteira, né? Então, assim, excepcionalmente a polícia pode e deve agir, mas a gente tem que ter aquela questão da razoabilidade, do bom senso. Nós falamos, os animais latem, miam, né? Então a gente é apenas de maneira excepcional que há que ter uma sanção civil, administrativa ou criminal, né, doutor? Em regra, não pode, mas tem que analisar cada situação em concreto, né? Seria isso, né? Isso, exatamente. Cada caso vai dizer qual o tamanho daquele problema, né, doutor Matheus? E aí, dependendo do tamanho do problema e da comprovação daquele problema, aí sim podem ter essas sanções Isso, ó. administrativas. Uma pergunta que quase todo mundo fez, né? É a proibição de circular animais em elevador. Se pode proibir. E a outra pergunta que eu vou fazer, que acredito que seja um complemento disso, é se proibir a circulação desses animais em área comum. Por exemplo, no corredor ali e tal, num parque. Eu acredito que seja uma resposta um pouco mais complexa isso, né? Tá, então, respondendo objetivamente, nenhuma dessas duas proibições podem ocorrer. Inclusive, aqui em João Pessoa, nós atuamos, eu e a doutora Thaisa Lima, em uma situação exatamente desse tipo, que o condômino era proibido de subir ou descer pelas escadas, né? Inclusive pelas escadas térreas, assim, que ligava a sobreloja, assim, o primeiro andar ao térreo, e também ele ficou proibido de andar no elevador com o animal no chão. Ora, não pode, o animal não podia sequer ser tocado porque ele tinha muitas dores, e aí tinha o laudo médico dizendo que ele não poderia ser pego no colo, enfim. Então, assim, não pode haver essa proibição de animal no elevador, tampouco de animal nas áreas comuns. Fere o direito de ir e de vir do condômino e também do próprio animal. Isso. Isso não quer dizer, doutor, que essa pessoa não possa ser punida, né? Porque é o seguinte, eu estou com o meu cachorro lá, o cachorro faz xixi na área comum e eu não recolho essas fezes, ou faz cocô, eu não recolho essas fezes, o condomínio pode multar essa pessoa, né? Porque é obrigação do tutor também em limpar as fezes do animal, né? Então não é um oba-oba, né? Não se pode proibir, porém, o tutor e a tutora pode ser punida ou punido em razão de não limpar as fezes. Isso é óbvio, né? Isso, exatamente, doutor Matheus, é exatamente assim, porque não é porque o condômino e o animal têm o direito de ir e de vir que esse direito vai ser gozado de toda forma. Não, tem os limites, todo direito tem limite, inclusive, como o senhor bem sabe, até o próprio direito à vida humana tem limite, né? Então, no caso de legítima defesa própria de outrem ou de outrem, a gente pode retirar, quem estiver sob essa ameaça, retirar a vida da outra pessoa, né? Então, assim, é tudo dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade. Esses direitos devem ser gozados e extrapolados, aí podem incidir essas sanções. Sim, sim, sim. Inclusive o seguinte, esses dias eu fiz uma publicação sobre a responsabilidade do tutor em razão de um dano causado pelo animal. Então vamos pensar o seguinte, você está lá com um cachorro minúsculo ou você está com um cachorro imenso e esse animal avança numa criança que está na área comum, no parque ali do condomínio. Eu entendo, eu acredito que se eu estiver equivocado, o senhor me contraponha. Essa pessoa, o tutor, é responsabilizado pelo que o animal faz. Então, se essa criança teve que ser socorrida e teve um gasto de 10 mil reais em algum atendimento médico, e o tutor que tem que pagar. Se houve uma omissão na cautela de um animal feroz, por exemplo, um Rottweiler, um Pitbull, ele responde criminalmente por isso, né? Porque existe uma infração penal chamada omissão de cautela de guarda, né? Então, não é um oba-oba por parte do tutor. O tutor, sendo irresponsável, ele vai pagar, tanto na parte criminal, por meio de delegacia de polícia, as coisas, quanto na parte civil e eventual dano. É isso, doutor?
Exatamente, até porque o Código Civil já deixa bem claro o tamanho dessa responsabilização, né, pelos animais tutelados por aquela pessoa. Então, assim, em havendo isso, e por negligência do tutor, que não colocou a focinheira em um animal feroz, por exemplo, aí certamente ele vai ser penalizado civil e Isso, criminalmente. fala. E talvez, Diga, doutor. né, se o regimento prevê multa, aí ele vai responder por multa também. Doutor, é o seguinte, falando em focinheira, pode o síndico exigir focinheira mesmo que o animal não seja agressivo? Não pode exigir focinheira, porque a focinheira, ela é excepcionalmente, ou ela deve ser excepcionalmente utilizada, porque a focinheira promove mal-estar no animal, não é bem-estar, é mal-estar. Então, ela só deve ser utilizada em casos como, por exemplo, se o animal é feroz, ou pelo menos todas as pessoas têm medo dele, como um elevador, ao descer pelas escadas, ao caminhar nas áreas comuns com focinheira. Agora, se é um poodle ou qualquer outro animal que não tem esse grau de agressividade, não pode obrigar o condomínio, não pode obrigar a usar focinheira, sob pena serem caracterizados os maus tratos a esse animal. Show. Doutor, tem dois elevadores, elevador social e elevador comum de serviço ali. Pode obrigar a subir e descer no elevador de serviço? É, então, é uma pergunta boa essa, viu, doutor Matheus? Eu penso que para uma boa convivência e harmoniosa convivência, pode sim ser determinado que os animais entrem naquele elevador, no elevador de serviço e não no social. Como, por exemplo, para fazer as mudanças. Toda mudança é feita no elevador, né, de serviço e não no social. Eu não vejo nenhum constrangimento em relação a esse ponto, sinceramente. Agora, a depender de como isso é exigido, né, aí a gente pode ver alguma contravenção, a gente pode ver algum ferimento a direito. Dentro da urbanidade no trato, não teria problema, né? Porque o importante é ser garantido no meio de uma Nenhum promoção. Você problema. não pode exigir que vá pela escada e não use nenhum tipo de elevador. Seria isso, né? Isso. Seria isso, exatamente isso. Agora, exigir que vá pelo elevador de serviço, eu não vejo nenhum problema. Sim, eu também Nenhum concordo problema com o mesmo. senhor. Aí perguntaram, pode proibir animal feroz em um condomínio? Eu sei que o senhor meio que respondeu já em outras palavras, mas assim, a pessoa tem lá um pitbull, tem um rottweiler, tem algum outro animal, pode proibir? Dizendo o seguinte, ó, só pode ter animal mansinho, só pode ter animal... eu sei que é muito subjetivo isso, né? Mas eles especificarem determinadas raças, pode acontecer isso? Então, não pode haver esse tipo de proibição, de forma nenhuma. Fere direito fundamental também. E outra, se o animal é feroz, então tem que ser tomados todos os cuidados pelo tutor, mas a proibição não pode acontecer, de forma Isso, nenhuma. muito bem. Aqui é o seguinte, doutor, outra pergunta. Moro numa casa de 100 metros e a síndica disse que para o meu border collie essa casa pequena e não pode ter. Um absurdo, né? Não, é É ridículo, né? estapafúrdio isso, né? Não tem nem o que comentar, né, doutor Matheus, isso daí? Ridículo, ridículo. Pelo amor de Deus, Vamos lá, porque doutor. Pode exigir que o animal tenha que descer ou subir no elevador no colo? de forma nenhuma, de modo nenhum, até porque existem animais que não podem ir no colo do condômino, né, do tutor, ou porque o animal não pode ir mesmo, porque tem dores, ou porque ele é pesado e o tutor não consegue colocá-lo no colo, porque é um idoso ou é uma criança, se bem que a criança tem que descer com o adulto, né? Mas é porque é o idoso ou é algum adulto que fez uma cirurgia, não pode pegar em peso, enfim, não pode haver esse tipo de proibição de forma nenhuma. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Outra coisa. Gostaria de saber se os pets podem passar pela portaria social de um prédio. Em outras palavras, se o síndico pode proibir passar pela portaria social. Por exemplo, chegar e falar, ó, animal só pode entrar pela garagem, não pode entrar pela portaria.
aí eu já vejo que isso é um abuso, um grande abuso do síndico ou da assembleia. Né? Então não pode. O animal, é bom lembrar, doutor Matheus, que o animal está em. O animal faz parte da família multiespécie, reconhecida como tal pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, quando o animal chega, ele tem que entrar pela porta principal. Claro, é cercado, o tutor deve ser cercado de toda a segurança para que nada aconteça, nenhum infortúnio seja experienciado nem pelo animal, nem por alguém que porventura ali esteja. Mas não pode haver esse tipo de proibição, de modo algum. Sim, sim, sim. É assim, e suponhamos um caso hipotético, mas que pode vir a acontecer. A pessoa está lá com o teu cachorro de 15 quilos, 20 quilos, tá andando pela portaria, entrando pela portaria principal do apartamento, né? Aí esse cachorro ataca o morador. O tutor tem que ser responsabilizado por isso, porque é obrigação do tutor cuidar desse animal. Ou esse animal faz as fezes no local e não limpa, ou deixa algum rastro das fezes, pode ser multado. Então existe essa obrigação do tutor cuidar muito bem desse animal. Se esse animal fazer qualquer coisa que não é permitido, aí sim o tutor pode ser multado, pode ser responsabilizado até criminalmente, né, doutor? Isso, exatamente. Como o senhor já tinha falado anteriormente, esse direito que o tutor tem de ter animal em condomínio não pode ser usado, não pode ser gozado a lavantu. Tem as regras. Tem as regras, doutor Matheus Vaiola. Tem as regras para nós convivermos, nós humanos Sim. convivermos harmoniosamente, né, no condomínio. Então, o animal que faz parte da nossa família e que é um membro da família nesse sentido, também tem regras Sim, para vamos ele. lá, doutor. E quem vai, e quem vai, e quem vai concretizar essas regras é o tutor. Sim, sim, sim. Doutor, o seguinte, o condomínio pode proibir alimentar gatos ou cachorros que moram na rua e circulam desse condomínio? Isso daqui acontece, muitas vezes acontece isso, e assim, gera um problemão, né? Porque na prática, os moradores começam a alimentar esses animais que aparecem ali eventualmente no condomínio, seja vertical, seja horizontal, né? E aí mais animais começam a comparecer ali. E aí vem o síndico que fala, aqui não pode mais alimentar animal. Qual que é, qual que é o teu entendimento, doutor, com relação a isso? Então, doutor Matheus, é até bom quando o síndico proibir que a pessoa que alimenta animal diga assim, me dê um documento por escrito que eu não posso alimentar. Porque no momento que há a proibição de alimento, de dessedentação, de matar a sede do animal, sem uma alternativa dada pelo condomínio, aquilo revela situação nítida de maus tratos, tal como o artigo 32 possibilita, né, da Lei de Crimes Ambientais. Então, assim, proibir alimentar animais, proibir matar a sede de animais, medicar animais que estão perambulando no condomínio, é maus tratos. O síndico que assim quer proibir tem que dizer, olha, não é para ser aqui, vamos regulamentar o local de alimentação, não pode simplesmente proibir, de modo algum. Esses animais, eles são comunitários, né, porque ou são em situação de rua, ou são comunitários porque começaram a habitar naquele condomínio e foi ficando, e aí as pessoas foram alimentando, levam para médico veterinário, então não tem um tutor específico, tem comunidade que dá atenção àquele. Então ele é comunitário e a responsabilidade por ele é do mesmo tamanho da responsabilidade de um animal que é domiciliado, do mesmo tamanho. Tá, doutor, agora vamos passar um pouquinho um caso prático. Todas essas perguntas que a gente fez e a pessoa que está assistindo a gente sabe que o síndico, a síndica está exigindo ou a Assembleia está determinando algo diverso, ou seja, à margem da lei. O que a pessoa deve fazer? Por exemplo, a pessoa lá no condomínio, lá de Assis, lá naquele caso, né? Está sendo constrangida porque a Assembleia está falando que não pode mais essa situação. O que o morador tem que fazer? Tem que ligar na polícia, tem que ligar na prefeitura, o que ele tem que fazer? Tem que contratar advogado? Me explica como que a pessoa pode sair dessa briga com o síndico, com os outros moradores e efetivamente fazer o seu direito de fazer valer
nesses casos em concreto? Tá, explico. Então, primeira providência que ela deve fazer é registrar no livro de ocorrências do condomínio. E ao registrar esse infortúnio que ela está a experienciar com o animal, ela digitaliza aquela página, digitaliza a página no livro de ocorrências e também digitaliza a capa desse livro de ocorrências, a capa de abertura. Por quê? Porque há a possibilidade, doutor Matheus, o senhor não precisa acreditar no que eu vou dizer, mas só escute, há a possibilidade de o síndico ir depois e rasgar aquela folha, como aconteceu no condomínio que eu moro. Como aconteceu no condomínio que eu moro. Então, aí é interessante que esse tutor já registre nesse livro de ocorrências, aí digitaliza tanto aquela ocorrência como a capa do livro, para dizer que foi feito dentro daquele livro, e em seguida faça um boletim de ocorrência. Agora, é importantíssimo que entre também em contato, então esses dois documentos ela pode, a tutora ou o tutor pode fazer sozinhos, né? Anotar no livro de ocorrências do condomínio e fazer o boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Em seguida, é importantíssimo que entre em contato com um advogado especialista em direito animal. Por quê? Porque aí é interessante que seja feito, não sei, se já tiver recebido uma advertência oficial, que seja feito um recurso à Assembleia, demonstrando o direito que tem, não somente o tutor, como também o membro de sua família, já que o animal, repito, enfatizo, faz parte da família multiespécie, já reconhecida pelo Poder Judiciário, unanimemente, não tem nem polêmica sobre isso. Então, que esse advogado faça esse recurso, porque é ele que vai ter o conhecimento técnico para melhor expressar, né, chamar, fundamentar na lei, para a Assembleia, né, dizendo do direito que tem o tutor e do direito que tem o animal e da, digamos assim, da infringência à lei que a Assembleia está a cometer ao proibir dessa forma. Isso, e doutor, aí qualquer multa por parte do síndico, da síndica, vai juntando no procedimento, né? Isso aí pode ser e provavelmente será anulado judicialmente, né? Seria isso. Isso. Pode recorrer administrativamente dessa multa para a Assembleia, mas independentemente desse recurso para a Assembleia, a pessoa interessada ou a interessada, já pode ir diretamente para o Poder Judiciário. Né? Mas é sempre bom, doutor Matheus, sempre bom estar acompanhado de um advogado ou advogada, porque são esses profissionais que detêm o conhecimento técnico, porque o direito pode ser muito bom e o tutor, no afã de defender os animais que que estão sob a guarda dele, pode meter os pés pelas mãos, no sentido de não saber bem defender aquele direito, por não ser conhecedor da lei de modo mais aprofundado. Isso. No caso de Assis, o que a gente fez, doutor? A gente oficiou o Ministério Público para agir tanto da parte criminal quanto na parte civil. A polícia, por quê? Porque pode estar ocorrendo algum abuso com relação ao direito do animal ali, né? Por exemplo, chegando numa situação ali que o síndico obrigue colocar a focinheira numa situação que não é... que a lei não autoriza. Ou então falar, agora você vai ter que andar na caixa de transporte. Mas peraí, eu vou colocar meu cachorro na caixa de transporte, vai estar constrangendo uma situação que está à margem da lei. Então a gente oficiou a Polícia Civil, oficiou o Ministério Público, oficiou a Prefeitura também para tomar as medidas administrativas. E auxiliamos o advogado dos condôminos ali a entrar com uma ação visando anular tudo que foi feito com relação a essa Assembleia. Então, esses são possíveis caminhos também, né, doutor? Esses são caminhos que devem ser tomados também, doutor Matheus. Agora, sim, na prefeitura, é porque a CIS deve ter alguma Secretaria de Meio Ambiente, né, deve ter alguma repartição lá dentro com especialidade animal. Porque quando a gente leva um caso desse à Secretaria de Meio Ambiente, nada acontece.
Por isso a importância do profissional da área da advocacia, sabe? Quando a gente leva ao Ministério Público, aí sim, ficar em cima do membro do Ministério Público para que ele atue, porque chegam assim inúmeras, né, demandas para o Ministério Público, aí ele por entender que aquela é de menor potencial ofensivo, que não é, né, que é menos importante que as outras, ele pode não dar vazão. Aí o interessado, a interessada tem que estar em cima para a coisa acontecer. Mas tem que ser o Ministério Público para tomar as providências criminais e a SEMAN, a Secretaria de Meio Ambiente, para tomar as providências administrativas. Independentemente disso, o interessado, a interessada, pode ingressar com ação ordinária de reparação de danos materiais e ou morais. Isso. Doutor, o síndico não quer fornecer as imagens. Por exemplo, o síndico chega e fala, ó, o cachorro fez xixi, cocô no lugar que não era permitido, e aí o síndico falou, a gente teve que limpar, tal. Aí o morador, o tutor, chega e fala, eu quero ver as imagens. O síndico fala, não vou fornecer, dificulta. E aí? E aí que ele deve, de imediato, registrar isso no livro de ocorrências do condomínio. Tudo, doutor Matheus, tudo deve estar nesse livro de ocorrência. Ele digitaliza, né, a ocorrência e a capa do livro, né, e em seguida, como ele não quer mostrar a imagem, ele já faz um recurso, um documento para a Assembleia, dizendo que pediu ao síndico que mostrasse as imagens, já que o ônus da prova, né, ou seja, quem tem que provar que o animal defecou é o síndico, já que ele tem as câmeras. Se ele não provou por câmera, se ele não provou por fotos ou vídeos feitos por outro morador, por ele mesmo, então não tem como cobrar. Então são essas as medidas perante a Assembleia. Ele deve recorrer à Assembleia, acompanhado da cópia dessa ocorrência do livro de ocorrências, e ver como é que a Assembleia vai se comportar. Tá. Doutor, pode proibir ter animal silvestre, por exemplo, um papagaio, uma arara? Síndico pode proibir? De forma nenhuma. Não pode proibir de maneira alguma, a não ser que o síndico saiba, ou qualquer outro condômino saiba, que aquele animal não é anilhado, que aquele animal ele é do tráfico, enfim. Se ele não está regularizado perante o ICMBio e ou o IBAMA, aí pode haver a denúncia, inclusive, né? E aí será proibido, evidentemente, porque está acontecendo um crime lá dentro. Entendi, tá. Doutor, é o seguinte, ó, um caso agora que um policial militar fez essa pergunta para mim e eu falei, não, eu vou dar o meu entendimento e depois vou passar para o doutor Francisco. Nós como polícia, a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer uma ação flagrancial em razão de eventual denúncia de maus tratos dentro de um condomínio. Por quê? Porque nós não temos o contato visual, né? Então, eu sempre chego e sempre posto aqui, qualquer do povo e as forças de segurança devem fazer uma prisão em flagrante. Por exemplo, eu estou andando numa casa, eu estou passando por uma casa e visualizo o animal sendo maltratado. Eu posso, qualquer um do povo pode chegar lá, pular o muro, estourar tal e salvar essa vida, assim como se for um animal humano ou um animal não humano. Isso é direito constitucional, isso daí tranquilo. Só que aí as pessoas ligam na delegacia dizendo o seguinte, ó, eu moro na torre 3 aqui do prédio e no 10º andar tem um cachorro que está na sacada aqui e eu preciso que vocês venham resgatar porque o tutor foi viajar e deixou aqui. A gente tem um problema, pelo menos eu como policial, eu sempre passei por esse problema, é o seguinte, eu não tenho contato visual. Como eu vou chegar arrombando a portaria, arrombando a porta, se eu não tenho a certeza de que o crime está acontecendo ali? Então, nesses casos, a gente pedia para o denunciante ir até a delegacia, a gente formalizava isso e pedia para juntar eventuais outras provas e pedia uma ordem judicial de busca e apreensão. Até sair isso, doutor, demorava 24 horas ou demorava um mês. Depende da vara que fosse cair esse mandado de busca e apreensão. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Como que o senhor vê uma situação como essa? O senhor acha que a polícia pode ir lá arrombar tudo sem ter certeza que um crime está acontecendo? O senhor como advogado? Então, como o STF já entendeu que quando está a ocorrer um crime, qualquer pessoa do povo, tal como o senhor falou, né? Qualquer pessoa do povo, a qualquer hora do dia ou da noite, pode ingressar no recinto, quer seja uma casa, quer seja um empreendimento comercial, e salvar a vida de uma pessoa.
e aí a gente estende esse mesmo raciocínio a um animal, que também é uma vida. Eu penso que nesse caso, se tem comprovado de que estão a acontecer os maus tratos lá, se essa pessoa, por intermédio do vídeo feito, da foto feita, tem condições de obter um laudo ou um parecer médico veterinário atestando que aquela situação é situação de maus tratos, e lembrando, né, doutor Matheus, que o médico veterinário é obrigado até a emitir esses laudos, porque a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária 1236 de 2018, em seu artigo 4º, passa por aí, no que diz respeito à obrigatoriedade do médico veterinário, em sabendo que aquela situação daquele animal que está sendo atendido é de maus tratos, ele próprio tem que denunciar ao Conselho Regional. E nesse caso, se o tutor foi e mostrou a foto e ele se convence de que é maus tratos, então, emitindo essa declaração de maus tratos, aí ele pode entrar naquele local e resgatar o animal. Aí eu não vejo nenhuma dúvida em relação a isso, porque se trata de crime continuado, ou seja, a cada segundinho o animal está sob intensos maus tratos e ele tem que ser salvo. Agora, esse outro caminho que o senhor falou é um caminho que pode realmente demorar horas, 24 horas, mas pode demorar meses, né? Até que, se cair numa vara diligente, pode demorar horas. Mas e se demorar semanas, meses? E a vida do animal? Então, assim, eu sei que é muito difícil, bastante difícil, esse tipo de ocorrência, até porque nós aqui em João Pessoa já passamos várias situações dessa natureza, mas assim, a polícia não quer entrar, aí quem tem que entrar é a gente, tem um canil clandestino que tem lá dentro do apartamento. A polícia assim fica só olhando, não só a polícia civil, como a polícia militar, a polícia ambiental. Aí a gente às vezes, faz o registro, foi na frente das autoridades policiais, e é feito o registro, o boletim de ocorrência, e aí toca para frente. Se vier processo, o mais importante é que a vida foi salva e que não houve descumprimento da lei por parte do cidadão. O cidadão resgatou aquela vida que estava sob maus tratos. Isso, doutor. E é muito importante, se for para fazer essa atitude extrema, que é você invadir uma propriedade para resgatar o animal que está sendo vítima de maus tratos, é muito importante documentar tudo isso, né? Documentar. Hoje em dia, todo mundo tem um telefone com câmera. Vai filmando, vai gravando. A hora que você tiver qualquer possibilidade, liga na polícia dizendo, eu fiz isso, isso, isso. Faz a denúncia. Aqui no Paraná tem um site que é 181.pr.gov.br, onde você consegue detalhar essa situação que aconteceu. Ou seja, se cerque de todas as provas possíveis. Aí, se a pessoa te processar, você vai ter todas as provas no seguinte objetivo: eu agi de boa fé. Exatamente. Doutor Matheus, o senhor tocou num ponto muito importante. Toda a ação deve ser filmada, toda ela. E aí a pessoa já diz no vídeo, olha, está acontecendo isso, 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 eu vou fazer isso. E aí já vai fazendo o que deve ser feito. Geralmente a gente chama um chaveiro, porque aí nem precisa arrombar a porta é tudo filmado, né? Aí depois é fechada, deixa do jeito que estava. Então, entra-se no local, resgata-se o animal, fecha-se a porta, faz o boletim de ocorrência. Naquele momento, vai direto para uma clínica veterinária para que o médico veterinário avalie e laude, mas de preferência, antes, se tiver como obter um atestado de maus tratos àquele animal, né, naquela situação, já é muito bom que a pessoa já entra bem respaldada e assim vai. Então, o que o senhor falou, a pessoa tem que se acercar de todo tipo de prova, para que seja comprovado posteriormente, caso haja questionamento, a sua boa-fé e o que realmente aconteceu. Ela entrou para salvar uma vida que estava na iminência de morrer. Sim. Aí, doutor, tem uma pessoa que está reiterando uma pergunta aqui. Eu sei que a live já está ficando um pouquinho extensa, a gente está finalizando. Qual a primeira atitude contra um síndico? Acho que o senhor já respondeu já, né, com relação a fazer o registro no boletim, no livro de registro ali, digitalizar isso, fazer um boletim de ocorrência, procurar um advogado, né? Ou, de preferência, especialista em direito animal. Hoje em dia, pessoal, não precisa ser o advogado da sua cidade necessariamente, porque talvez você não encontre ninguém. Mas hoje em dia tem a rede social, você entra em contato com qualquer advogado que você acha que tenha o conhecimento em direito animal, você consegue fazer a distância, né, doutor? O senhor da Paraíba consegue protocolar uma ação aqui no Paraná.
né, conseguem fazer isso. Né? Então, assim, não precisa necessariamente ser o advogado da sua cidade. Né? Então, acredito que seja praticamente isso, né, doutor? Exatamente. E até as audiências, né, doutor Matheus, como o senhor sabe, e todo mundo sabe também, eu penso, as audiências são online, então o advogado não tem que estar naquela sala de audiência física. Então pode sim ser contatado um advogado, se não tem dinheiro para contratar, né? Existem algumas ONGs que prestam assistência jurídica integral. Nós, do NEJA, Núcleo de Justiça Animal da Paraíba, prestamos assistência jurídica integral e gratuita a animais paraibanos de outros estados. Podem entrar em contato pelo nosso Instagram, que a gente vai dar todas as orientações e, se possível, a gente ingressa com as ações respectivas. Doutor, a pessoa está falando aqui, por favor, fala sobre gato. É a mesma coisa, né? Se a gente está falando de cachorro, é a mesma coisa. Mas sobre gato, a gente pode falar o seguinte: o condomínio pode obrigar a pessoa a ter tela nas janelas por causa de gato? Essa é uma pergunta interessante. Essa pergunta é interessantíssima e eu penso que sim. A resposta é um sim, doutor Matheus, e bem grande, porque a tela, ela visa a proteger a vida do animal. Quando lá faz muitos anos, eu não tinha experiência com animal, eu morava com o animal no 9º andar, não tinha tela, pois o animal caiu, o gatinho caiu. Mas, por incrível que não pareça, não teve absolutamente nada. Só feriu um pouquinho o nariz. O gato caiu do 9º andar, não teve nada. Aí no mesmo dia eu coloquei a tela. Tem 7 vidas. Aí no mesmo dia eu coloquei a tela. Mas assim, uma exigência do condomínio dessa natureza, eu penso que é fundamental para a vida do animal. Eu não vejo ilegalidade, assim, à primeira vista, nessa obrigação. Show. Doutor, mais alguma consideração que o senhor queira fazer para a gente já liberar os seguidores, liberar a gente, para a gente almoçar e depois continuar o trabalho? Tá. Então, doutor Matheus Laiola, além de agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente um evento sobre tema de tamanha monta, porque isso é recorrente em todos os 5.570 municípios, né, brasileiros, e situações todas essas situações que o senhor relatou já passaram por nós, né? Todas elas, sem exceção. Sem exceção. Sim. Então, assim, dizer que você que é tutor, você que é tutora de cão, de gato, de coelho, de calopsita, de qualquer que seja o animal que está sob sua tutela, você está numa família multiespécie, né, que envolve espécie humana. Desculpe interromper, mas o doutor Vicente está aqui falando. Tem que aprovar o Estatuto da Família Multiespécie. Explica um pouquinho. O doutor Vicente é referência no Brasil, no mundo de direito animal, né? Ele é um encantador de serpentes, né? Onde ele chega, todo mundo se paralisa e fica ouvindo o que ele fala, né? Então, assim, ele está falando desse tal Estatuto da Família Multiespécie. Explica o pessoal o que é isso e qual a importância de ter isso documentado por meio de uma lei. Tá. Então, como o senhor falou, quando o doutor Vicente chega, ele encanta, realmente hipnotiza a plateia. Né? Porque, além dele falar com propriedade, né, ele tem uma presença bem marcante. Então, assim, o Estatuto da Família Multiespécie é um projeto de lei que deve ser aprovado urgentemente, no sentido de que vai exatamente elucidar, esclarecer, clarear o tamanho de nossa família atualmente. O conceito de família vai ser alargado de modo oficial, agora não decorrente somente de jurisprudência, de entendimento reiterado dos vários tribunais de justiça e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e aí a gente vai ter uma certeza ou uma segurança jurídica maior se obtivermos a aprovação desse Estatuto da Família Multiespécie. E aquela pessoa que perguntou aí, doutor Matheus, sobre gatos, então tudo que a gente falou aqui, tudo, TUDO, sem exceção, vale para cães, para gatos e qualquer outro animal que esteja sob sua tutela em um condomínio horizontal, em um condomínio vertical. E enfatizando o Estatuto da Família Multiespécie, criando as regras
e assim, tirando toda e qualquer dúvida da população brasileira acerca da existência da família multiespécie e do tamanho da nossa responsabilidade para com os animais e do tamanho da responsabilidade das autoridades ambientais, de um modo geral, para com esses mesmos animais, é urgente. Então, quanto antes esse estatuto for aprovado, melhor. Show. Doutor, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Nossa, foi excelente. Eu vou deixar salva a live, se vocês querem compartilhar ali depois, por mais lives como essa, né, doutor? Obrigado. Ontem mesmo entrei em contato com o senhor, por meio do doutor Vicente ali também, entendeu? Então vamos ver se a gente consegue esclarecer outros temas em outro momento, tá bom? Doutor, Deus abençoe o senhor. Tá bom, eu fico à disposição, doutor Matheus. Abençoe o senhor. Amém. Obrigado, gente. Bom final de semana e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.